Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje nós vamos aprender mandarim através da música Di Yi Ci, que significa pela primeira vez, do cantor Michael Wong, ou originalmente chamado como Guang Liang. Bem, essa música é uma música romântica e se você olhar pro clipe dela, você vai ver que ele tem uma historinha por trás, é meio bobinho, meio clichêzinho e tem um romancezinho ali também, estilo dorama, tá bom? Mas nós vamos aprender a cantar, não a música inteira, mas algumas partes dela, né? Principalmente para você adquirir vocabulário e entender o que significa esta letra, tá legal? Bom, no início da música, a primeira frase, eu vou tocar aqui para você e depois eu sigo com a explicação dela. 当你看着我，我没有开口，已被你猜透。 Vamos lá, ele diz o seguinte, ó. 当你看着我，当你看着我，你 significa você, né? 当你, então, quando você, 当你看 é o verbo ver, olhar, né? 看着我 significa eu. Ou seja, quando você me olhou, né? Ou quando você me viu, 我没有开口，我没有开口。Eu, de novo, né? 我没有 é não ou não ter, dependendo do contexto, né? 没有开口, kai é abrir e kou é boca. Inclusive, se você estuda ideograma, quando você olha para esse ideograma, kou, ele é literalmente um quadradinho. Ele está simbolizando uma boca aberta, tá bom? Então, 当你看着我, quando você me viu, 我没有开口. Eu não abri a boca, ou eu nem abri a boca. Seria a tradução adaptada, né, em português. E aí ele fala assim, 已被你猜透. E 被你猜透 significa você já olhou através de mim, tá? 被你 de novo, né? Você, então você já olhou através de mim, 猜透. Então, quando a gente usa esse através de mim, esse 猜透 em mandarim, nós estamos descrevendo aquela sensação que... Sabe quando aquela pessoa olha nos seus olhos e você sente que essa pessoa ela tá te enxergando por dentro, né? É essa sensação que ele está descrevendo, tá legal? Então, esta é a primeira frase, né, onde inicia essa música. Vou tocar mais uma vez, só para você ouvir ela de novo, tá bom? 当你看着我，我没有开口，已被你猜透。 Ok? Então, essa é a primeira frase. E agora vamos avançar um pouquinho mais e eu quero mostrar para você o refrão dessa música e eu vou explicar também o que ela significa, ó. Vamos lá. Vou tocar para você ouvir a primeira frase do refrão. 第一次我说爱你的时候，呼吸难过，心不停地颤抖。 Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. 第一次我说爱你的时候, tá? Então, 第一次 é o nome da música, significa primeira vez, né? Ou pela primeira vez. Então, 第一次我 significa eu, né? Então, na primeira vez, eu, 说 é falar, ai é amar, ni é você. Então, da primeira vez que eu disse que eu amo você, que eu te amo, 的时候, esse 的时候, você fala assim, pô, Lima, o que é esse 的时候no final da frase, né? Aqui a gente entra um pouquinho na estrutura da frase em mandarim. Quando a gente fala 的时候, significa quando. Só que não é o quando que a gente utiliza para perguntar quando você vai para algum lugar, quando é o compromisso XYZ. Esse 的时候é um quando a gente está falando na afirmação e ele é um condicional, tá? Por exemplo, eu posso dar exemplos em português para você entender qual o significado desse quando. Quando eu for para o banco, eu passo no mercado. Quando eu for até a cozinha, eu vou buscar uma água. Quando eu estudo mandarim, eu escuto música, né? Então você percebe que esse quando, não estou perguntando nada aqui, só estou dizendo que uma condição. Quando eu fizer a ação ação B acontece. Entende? Então, quando eu estudo mandarim, eu ouço uma música, né, no fone de ouvido. Então, ação A, estudar mandarim, ação B, escutar uma música, tá bom? Então, quando você quer falar esse quando em mandarim, né, que é condicional, você tem que usar o 的时候.
Entretanto, toda vez que você utiliza esse quando, a estrutura é invertida comparando com o português. Então, quando a gente fala assim, quando estudo mandarim, em mandarim vai ser estudar mandarim quando. Quando eu for ao banco, vai ser eu ir ao banco quando, tá? Quando eu for até a cozinha, a gente daí seria ir até a cozinha quando, tá bom? Ou seja, a estrutura ela é invertida. Isso pode causar um pouquinho de confusão para quem está começando a estudar mandarim agora. Mas se você pegar esse macete aqui, você vai perceber que toda vez que você precisar falar o quando, ele vai ser invertido e você vai conseguir acostumar isso ao longo do tempo, tá legal? Ou seja, você vai falar assim, alguma coisa, ação tal, quando, ok? E ele vai no final. Ou seja, a frase inteira de novo. Ele fala assim, ó, 第一次我, da primeira vez que eu, 说爱你的时候, né? Falar para você quando. Né? Então a gente inverte tudo isso aí, vai ficar assim, ó, quando da primeira vez eu falei que eu te amo. Essa seria a tradução, tá bom? Depois ele fala o seguinte, ó, 呼吸难过，心不停的颤抖, ok? Então, 呼吸 quer dizer o quê? Respirar, tá? Então, 呼吸 é respirar. 难过 é passar mal, né? Então, seria tipo assim, a respiração... Eu passei mal na respiração. Tá dizendo o quê? Que foi difícil, né? Foi difícil de respirar, né? E 心 significa coração, tá? 不significa não e 停 significa parar, tá? Pare, né? Ou parar. Então, não, o coração não para de 颤抖. 颤抖 significa tremer, tá? Então, o coração não para de tremer. Aqui a gente fala palpitar, né? Então, o coração ele não para de palpitar. O coração não para de ficar batendo rapidão, tá? Seria essa a ideia. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que da primeira vez que quando da primeira vez eu te disse te amo, né? Eu senti uma dificuldade de respirar e o coração não parava de tremer. Essa é a tradução. Vamos ouvir essa parte de novo, só para você ouvir a pronúncia dela também. ，ok? Daí vamos para a segunda parte, que na verdade é continuação desse trecho mesmo, tá? Vamos lá. Legal. Ele fala o seguinte, ó. 第一次我, né? Ele sempre vai falar 第一次我 nas frases do refrão, né? Que seria na primeira vez eu, né? Então, 第一次我牵起你的双手. 牵起你的双手, 牵 significa pegar na mão, né? 你的双手, 双手 é nas suas mãos, né? 双 significa par, né? Então, o par de mãos. Então, eu sei que é meio esquisito a tradução direto, né? Mas ele significa literalmente da primeira vez que eu segurei, que eu peguei, né? No par das suas mãos. Em português a gente poderíamos dizer nas ambas das mãos, né? Então, das ambas as mãos. Aí ele fala o seguinte, 失去方向. 失去é perder, né? Perder, 方向 significa direção. Ou seja, perdi a direção. 不知该往哪儿走. 不知, ele vem a abreviação da palavra 不知道. 不知道 significa não saber, né? Então, eu não soube, né? Kai significa, ele é abreviação de 应该. 应该 significa deveria, né? Ou seja, eu não soube para onde eu deveria, né? Wang, nar, nar significa onde, tá? Onde. E zou significa andar. Zou significa andar, então, tipo assim, é ir. Seria no sentido de ir, né? Não sei para onde eu ando, não sei para onde eu vou, tá? Ou seja, essa frase inteira seria: eu perdi a direção e eu não soube para onde ir, tá? Essa seria a tradução. Então, a frase inteira: 第一次我牵起你的双手. Na primeira vez que eu segurei ambas as suas mãos, 失去方向, perdi a direção, 不知该往哪儿走, não soube para onde ir, tá? E aí, continuando ainda, né, nesse refrão, ele diz o seguinte. Tem mais uma parte. Isso. Ele fala o seguinte, ó. 第一次吻, né? 第一次吻, 吻 significa beijo,
tá? Então, da primeira vez que eu te beijei. 你深深的酒窝，你 significa você, ou seu, no caso. 深深 significa profundo, né? Fundo ou profundo. E 酒窝 é covinha, né? Eu não tenho, mas algumas pessoas possuem uma covinha, né? No canto da boca aqui, né? Na bochecha, no canto da boca, enfim. 深深的酒窝，酒窝 significa, né, covinha. Então, da primeira vez que eu te beijei, eu senti as suas covinhas, tá? É isso que ele está falando. E aí ele diz o seguinte: 想要清醒，却冲昏了头，né? 想要é queria, gostaria de, né? Então eu queria ficar 清醒é sóbrio, né? Quando a pessoa tem clareza, né? 想要清醒, né? 却冲昏了头, né? 却 significa mas, uma maneira de falar mas, né? 冲昏了头 significa cabeça, né? Então 冲昏了 seria o quê? Você ficar zonzo, né? Você ficar com tontura, você ficar entorpecido, né? Essa é a ideia, né? A sensação de, né? Não no sentido de uso da entorpecente, não é isso. Mas no sentido de sensação de estar entorpecido, tá? De estar anestesiado nesse sentido, tá bom? Ou seja, a frase inteira seria, na primeira vez que eu te beijei, né? 第一次吻你深深的酒窝, então no seu profundo, eu senti suas profundas covinhas, né? 想要清醒, eu queria estar sóbrio, eu queria estar, né, vendo com clareza as coisas. 却冲昏了头, mas minha cabeça ficou zonza, né? Então ele beijou pela primeira vez e está descrevendo ali, né, dessa sensação de estar zonzo, do mundo estar girando nesse sentido, tá bom? E aí, continuando com mais uma frase do refrão aqui. 第一次你躺在我的胸口，24小时没有分开过。 Aí ele fala assim, ó. 第一次你, então dessa vez ele mudou o sujeito, né? 第一次你, então da primeira vez que você, 躺 significa deitar, né? 在 em, ou seja, você deitou em ou na, né? Ou no, né? 我 significa eu, 我的 é meu. Ou seja, da primeira vez que você deitou no meu 胸口. 胸口 é peito, né? Então, da primeira vez que você deitou no meu peito, 24, 24 é um número, né? 2 é 2, 10 é 10, ou seja, 22, 10, né? 4 é 4, 24, então é 24, tá? 2, 10, 4. São 2 vezes 10 mais o 4, né? Então são 24, tá bom? Então 2, 10, 4, 24, né? Então 24小时 significa horas, ou seja, 24 horas, 没有 significa não, né? Ou não ter, 分开过. 分开 é separar, né? Ou seja, por 24 horas sem nos separar, sem nos desgrudar, tá? Então a frase inteira de novo seria 第一次你躺在我的胸口, na primeira vez que você deitou no meu peito, 24小时 24 horas, 没有分开过, não separou, não se desgrudou. E aí ele fala o seguinte. 那是第一次知道天长地久。 Ok? E ele finaliza com essa frase sensacional que é 那是第一次知道天长地久, tá? 那 quando a gente fala 那 significa aquilo, aquela, né? Aquele, né? Então 那是第一次, então foi tipo, aquilo foi a primeira vez, né? 第一次, 知道 que eu soube, né? Saber, né? 知道 saber. Aí tem uma expressão muito utilizada em mandarim que é 天长地久, tá? As expressões em mandarim, né, os ditados populares, geralmente é composta por 4 ideogramas, ou seja, 4 sílabas, tá? Então nós temos aqui 天长地久, significa 天, ao pé da letra, tá? Ao pé da letra 天 significa céu, né? 长 significa longo, 地 significa o quê? Chão, e 久 significa longo também, mas de tempo, tá? Então, 长 pode ser no sentido literal, né, de comprimento, e o 久 significa de longa data, tá? Seria longo de tempo. Então, 天长地久 significa eternamente. Então, olha só, quando a gente quer utilizar o mandarim um pouquinho mais sofisticado, a gente acaba utilizando alguns ditados
que descrevem, né, aquela sensação. E essa é uma delas. Quando você fala eternamente, existe outra forma de falar mais simples em mandarim? Claro que existe, né? A gente pode falar yongyuan, né? Yongyuan seria sempre, para sempre, né? Ou você pode falar changchang, que é frequentemente, né? Dependendo do contexto, você pode usar essas palavras um pouco mais simples, né, no dia a dia. Porém, se você quiser aumentar o seu, né, a sua forma mais culta, né, aumentar, passar uma impressão de que você sabe mais mandarim, né, não somente a impressão, mas de realmente você mostrar que sabe mais mesmo, né, do que outras pessoas, você pode estar utilizando esses ditados populares em mandarim, tá bom? E aí, Tianchang Tijou significa eternamente. Então, ele é longo e de longa data e comprido, assim como céu e terra, tá? Seria essa, assim, a descrição, né, para eternamente, tá? Dessa expressão aqui, legal? Então é isso. Não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda bastante e toda semana eu posso trazer então conteúdos novos para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。